Bom dia, eu vou falar sobre como remover os carrapatos do corpo, tanto humano quanto animal, e as formas de prevenção e controle. Eu vou tentar fazer um vídeo rapidinho aqui, tá? Para não prolongar muito. Eu vou fazer outro vídeo bem completo sobre carrapatos, sobre tratamento, prevenção e controle. Então, se vocês quiserem, dê uma olhada depois. Ele vai estar no canal daqui uns dias, tá? Mas esse vai ser mais focado em como remover o carrapato e o que fazer para se prevenir caso você tenha encontrado algum carrapato no seu corpo. Tá, então a anatomia do carrapato a mais importante, é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Todas as espécies do carrapato obrigatoriamente necessitam de sangue para crescer e se reproduzir, tá? Principalmente as fêmeas, que depois vão botar os ovos delas, né? Então elas precisam de mais sangue ainda para poder fazer essa postura dos ovos. Existem diversas espécies de carrapatos, né? Diversos tipos. E normalmente eles são hospedeiros específicos. Cada tipo de carrapato tem um hospedeiro preferencial, tá? Mas tem outros tipos de carrapatos que, caso esse hospedeiro, né, esse ser que ele vai se alimentar não esteja ali na região, ele pode infectar outros tipos de seres, como por exemplo o ser humano, tá? Mas existe o carrapato do boi, o carrapato do cavalo, o carrapato do cão. Existe carrapatos que inclusive infectam outros animais, pássaros, sapos, cobras inclusive. Então tem essas diferenças, tá? Mas eu não vou ir a fundo sobre isso nesse vídeo. Então, para se alimentar, né, para sugar o sangue, eles têm que ficar aproximadamente um período de 3 a 6 horas presos no hospedeiro, tá? Na verdade, isso não é para sugar o sangue, na verdade, isso é para transmitir alguma doença. Desculpa, tá? De 3 a 6 horas eles precisam ficar no hospedeiro e eles já conseguem transmitir algum tipo de doença, tá? Eles podem transmitir vírus, bactérias, protozoários e podem causar infecções, né? Também problemas de pele, dermatites, através da saliva deles. Então, quando eles estão sugando o sangue, às vezes pode voltar um pouco de saliva, né? Que a saliva deles eles usam como um anticoagulante, né? Quando eles estão presos no corpo. E essas secreções que são eliminadas pelos carrapatos dentro do seu corpo causam as doenças. Pode inclusive causar paralisia também, tá? E levar ao óbito, né? Como diversas doenças, você pode ver aí a febre maculosa, a doença de Lyme também. Mas eu vou falar aqui como que funciona para ele sugar o sangue, para ele se alimentar quando ele está preso em você. Então tá, ele tem as quelíceras, tá anotado aqui, vocês podem ver. São como se fossem essas tesourinhas aqui, né? As quelíceras. E o que as quelíceras que estão no aparelho bucal do carrapato vão fazer? Elas vão perfurar a pele. Elas vão ajudar a perfurar a pele. E depois ele vai introduzir o hipostômio, tá? Esse negocinho aqui. E através disso, através dessa introdução do hipostômio, ele vai se manter aderido ao hospedeiro, tá? Os palpos, que são essa parte aqui, né? Os palpos, isso aqui e isso aqui, eles vão fazer com que ele fique mais fixo na pele também, né? Ele vai ficar colocadinho ali, não vai escapar, certo? Ele já vai estar preso, né? Mas externamente os palpos vão ficar achatados, próximo à pele, e ele vai ficar grudado com uma eficiência muito grande ali, tá? E os carrapatos que têm essas peças bucais mais curtas, eles podem ficar aderidos na pele devido à solidificação das secreções salivares dele. Então, por exemplo, aqui é muito curtinho dele, que é o que acontece em algumas espécies de carrapatos. A secreção salivar acaba se solidificando e faz com que ele fique aderido também, tá? Agora, aqui no canto inferior, vocês podem ver a imagem de uma fêmea do carrapato. Olha o tamanho disso aqui, tá? Olha quantos ovos tem aqui. A fêmea pode botar, se eu não me engano, de 3.000 a 4.000 ovos, tá? É bastante, por isso que é difícil, às vezes, realizar o controle, né? Depois que ele começa a se proliferar de uma forma exacerbada, fica difícil realizar o controle dele, tá?
Ainda mais se você não souber como faz. Por isso que é importante assistir esse vídeo e os vídeos seguintes que eu vou fazer, tá? Para ajudar vocês. Então aqui, esses são os tipos de carrapatos. Eles ficam aderidos nas plantas, tá? Nas folhagens, e quando a pessoa passa, essa espécie acaba se aderindo à pessoa, tá? Ela não vai atrás da pessoa, ela fica ali esperando, aí passa uma pessoa, um animal, né? Um vertebrado, um hospedeiro, ele passa ali, eles se aderem e acabam subindo para completar o seu ciclo, né? E para se alimentar também. Existe também os carrapatos, por exemplo, do cão, o Rhipicephalus sanguineus. Quando ele se alimenta do cão, ele cai e procura se alojar em frestas, né? Vocês podem ver, por exemplo, isso aqui já é um local que o carrapato pode estar vivendo, tá? Normalmente ele vai ficar nas paredes, né? Em trincas das paredes, buracos, buraco em tijolo, por exemplo, espaço entre os pisos, principalmente se for aqueles pisos antigos de taco, que tem um espaço assim para eles entrarem. Então, aí eles se reproduzem e acabam voltando para o hospedeiro. Então, no caso dessa espécie, o Rhipicephalus sanguineus, ele vai atrás do hospedeiro, ele procura o hospedeiro, tá? No caso dessas outras espécies, eles não procuram. Aqui você pode ver como, por exemplo, a capivara é um dos hospedeiros preferidos do carrapato, principalmente do carrapato Amblyomma cagenense, é o mais conhecido como carrapato estrela, e transmite a febre maculosa, que é uma doença extremamente importante tanto para os humanos, tá? Eu coloquei essa imagem das capivaras porque em algumas cidades elas são muito comuns, né? É comum ter capivara em parque, às vezes até na rua, qualquer espaço que tenha grama, lagos que estejam próximos à cidade, rios. Então, qual que é o perigo disso? Às vezes você está indo, por exemplo, para uma pescaria, ou fazer uma trilha, um passeio no mato, acampar, ou às vezes você só está indo recolher uma lenha, fazer alguma capina, alguma coisa assim para cuidar do seu pasto, e você acaba se contaminando e nem sabe, tá? Você acaba se contaminando, não, você acaba adquirindo o carrapato e nem sabe, tá? Então, caso você vá em algum desses lugares, é extremamente importante que você use roupas claras. Tá vendo aqui? Essas pessoas, claro, eles estão protegidos porque eles são profissionais que estão trabalhando, e isso são os EPIs, né? Os equipamentos que nós usamos para fazer esse controle e evitar a contaminação, tá? Então, claro que você não vai assim para o meio do mato com essas roupas, mas dê preferência a roupas claras. A meia clara, um tênis mais claro, apesar do tênis se sujar, né? Mas pode ser um tênis mais claro. Uma calça de coloração clara ao invés de uma calça de cor escura ou camuflada, por exemplo. Camisetas também de cor clara. Por quê? Porque isso vai facilitar com que você veja o carrapato ou algum inseto que esteja subindo em você, tá bom? Também evitar, caso você vá em um parque e tenha capivaras, evitar estender, por exemplo, uma canga para fazer, sei lá, um piquenique ou para ficar sentado ali, porque ao fazer isso, você está expondo outras regiões do seu corpo que facilitam com que o carrapato suba mais fácil em você. Porque se você está em pé, normalmente, ele vai subir ali pela sua calça, pelo seu tênis, então você acaba vendo ele, tá? Agora, se ele subir por algum outro canto, por exemplo, como sua camiseta, talvez você nem veja. E às vezes é tão pequenininho que você não consegue nem sentir ele, tá? Aqui é só uma passada rápida para vocês verem as diferenças dos tipos de picada, se vocês quiserem dar um pause aí na tela. Já um detalhe para a picada do carrapato, né? Nas imagens a seguir vocês vão ver também sobre a doença de Lyme, que deixa uma marca assim na pele. Aqui o carrapato como eu posso dizer, enterrado, né, dentro da pele. Ele fica assim porque é aquilo que eu expliquei no começo do vídeo. Ele introduz, né, as quelíceras, depois o hipostômio e fica grudadinho ali, tá? Por isso que é difícil de remover e às vezes você nem sente o carrapato fazer isso em você, tá? Principalmente se ele for pequeno. Então aqui, como vocês podem ver, esses são os carrapatos fêmea, né? Elas ficam engurgitadas, assim, cheias de sangue, que elas utilizam para reprodução, né? Ó, tá vendo?
E para eles te transmitirem alguma doença, eles têm que ficar aderido um período de mais ou menos 3 a 6 horas em você, tá? E também tem o detalhe que eles têm que estar infectados com a doença, né? Não é só porque você foi picado por um carrapato ou que você achou o carrapato em você que você está doente. Eles têm que ser infectados, tá? Mas existe a transmissão transovariana, né? A transmissão vertical entre os carrapatos, que é quando, por exemplo, eles passam essa doença já para os ovos, né? E o carrapato já nasce infectado. Ou ele pode, ele pode adquirir a doença através de outros hospedeiros, né? Então, não é difícil você achar diversos carrapatos que estejam infectados com a doença. Aqui eu vou falar em cães primeiro. Esses são os locais mais comuns de você encontrar o carrapato nos cães, tá? Muita gente não sabe, mas aqui nessa imagem do lado direito vocês podem ver na unha do cachorro. Nas patas, né, na verdade. Você pode ver aqui, tem uma fêmea e aqui um machinho, tá? Então, se você passeou com o seu cachorro, é ideal que você dê uma olhada nesses locais. Aqui embaixo vocês podem ver também. E aqui vocês podem ver um detalhe, a pinça que está sendo usada, tá? Da maneira adequada para retirar o carrapato. E é o que eu vou explicar nesse vídeo aqui, tá bom? Essa imagem com os círculos é onde os carrapatos mais costumam ficar nos cães, tá? Próximo ao focinho, nas orelhas ou dentro das orelhas, então você tem que dar uma olhada, né? É bom você pegar a orelha, abrir a orelha do cão, né? Para visualizar. Entre as patas, como está nas outras imagens, aqui próximo ao ânus, embaixo do rabo, né? Eles gostam de ficar aderido bem no cantinho, assim. Pescoço, no dorsal dele, ou seja, em quase todo o cão, tá? Então, é bom você olhar esses locais mais escondidos, assim, principalmente aqui embaixo também, como se fossem as axilas do cão, tá? Vou falar axilas porque fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Axila ou virilha. Aqui a diferença de um carrapato fêmea para um carrapato macho, só para vocês terem uma ideia da diferença do tamanho. E olha o tamanho que ela pode ficar, né? Imagina a dor que isso aqui vai causar se ficar aí, porque pode causar infecções, pode causar miíases, certo? Diversas bactérias, vírus, protozoários podem entrar, ou seja, causa feridas, aí o cão lambe, ele coça, porque às vezes dá muita coceira, tá? Aqui embaixo, rapidinho também, só para mostrar para vocês, isso aqui é da doença de Lyme, é uma mancha característica da doença de Lyme. Então, se você viu alguma mancha assim no seu corpo, já vai direto para o hospital, tá? Caso você tenha tido contato com um carrapato ou caso não tenha visto, mas é uma mancha bem característica da doença de Lyme. O que é a doença de Lyme? É uma borreliose, ou seja, uma bactéria chamada Borrelia burgdorferi. Causa uma reação local com inchaço e vermelhidão. A bactéria pode se espalhar e chegar aos órgãos, causando graves complicações que podem levar inclusive ao óbito, se o carrapato não for retirado e se não ocorrer o tratamento, né? Ou seja, o uso de antibióticos para tratar dessa doença. Pode também ter lesões secundárias como febre, adenopatia, calafrios, dores musculares e dores na articulação, tá? É uma doença muito conhecida, principalmente nos Estados Unidos também. Aqui é uma doença muito conhecida aqui no Brasil, a febre maculosa, transmitida por uma bactéria, a Rickettsia rickettsii. É mais o carrapato estrela, como eu disse, tem carrapatos que são hospedeiros específicos e tem os carrapatos que são hospedeiros de diversos tipos de espécie, né? Então, por isso que eu falei da capivara naquele slide anterior. Normalmente a capivara carrega esse carrapato. Mais de 50% das pessoas contaminadas morrem, principalmente crianças e idosos, né? Mas os adultos também podem morrer, tá? Aqui são manchas características da febre maculosa. Inclusive eu já tive febre maculosa lá em Campinas, foi numa hípica em Barão Geraldo. Eu peguei um carrapato lá e eu tive febre maculosa, fiquei uns 3 dias ruins. Aí no terceiro dia eu pedi para me levar para o hospital, fui para o Hospital das Clínicas lá. E o tratamento foi à base de antibiótico, mas eu fiquei, no terceiro dia eu estava ficando bem ruim mesmo.
febre, calafrio, meio que dá uma depressão, assim, né? Não dá vontade de fazer nada, você fica meio comatoso, né? E eu acho que poderia ter piorado bem rápido, porque do segundo para o terceiro dia, a intensidade dos sintomas que eu estava sentindo foi muito pior. Daí eu não gosto de ir para o hospital, né? Quase não vou, mas quando é muito sério não tem como, né? Então eu pedi para levar e era febre maculosa, foi confirmado, tá? Mas enfim, mais para frente eu vou fazer um vídeo específico só da febre maculosa, tá bom? Hoje não é o intuito do vídeo. A intenção do vídeo é ajudar vocês a entender como remover um carrapato com segurança. Então, caso você encontre algum carrapato em você, grudadinho em você, por exemplo, desse jeito ou desse jeito, o que você tem que fazer para remover esse carrapato com segurança? Primeiro, você não deve espremer o carrapato, nem encostar objetos quentes como cigarro ou fósforo nele, tá? Não faça isso. O que você não pode fazer também? Não coloque produtos químicos no carrapato para tentar remover ele. Por que eu falo para vocês não fazerem isso, enquanto vários outros vídeos aqui no YouTube falam para vocês fazerem essas coisas? Não façam, porque ao colocar produto químico como álcool, esmalte, vaselina, fósforo quente ou algum outro tipo de produto, você pode levar o carrapato a expelir mais saliva e você pode causar problemas de pele também, num local que já vai estar machucado, tá? Então a maneira correta de se remover um carrapato com segurança é fazer ela o quanto antes. Você deve verificar o seu corpo com frequência, principalmente após uma trilha, uma pescaria ou entrada no mato. Então, verifique o corpo com frequência, principalmente nas axilas e na virilha, tá bom? Você deve pegar uma pinça, tá? Colocar o mais próximo possível da sua pele, tá? De preferência aqui na cabecinha, no aparelho bucal, se for possível, do carrapato, e simplesmente puxar ele para cima, tá? Ou puxar para os lados, da forma que seja mais fácil. Você pode fazer também algumas rotações para ajudar na remoção do carrapato, tá? Mas o ideal é tirar ele de uma vez com um movimento preciso, né? Como vocês podem imaginar aqui, por exemplo. Pegou ali, próximo do aparelho bucal, da cabecinha do carrapato, já puxa ele de uma vez, tá? De preferência com uma pinça que tenha ponta fina, tá? Pode também ser aquelas pinças que são tortinhas assim, que tem uma torção na ponta, tá? Pode até facilitar para vocês, mas o ideal é que você coloque a pinça o mais próximo possível da pele, porque assim você evita de partir o carrapato no meio e de deixar algum pedaço dentro da sua pele, tá? Porque esse pedaço pode causar inflamações, infecções e pode fazer também com que a saliva também seja liberada se você puxar ele de forma errada. E a saliva sendo liberada, ela pode estar contaminada, né? E acabar te infectando, tá? Então, basicamente é isso. Você puxa ele com um movimento rápido e preciso, mas tem que colocar a pinça bem próximo aqui da pele, o mais próximo possível, tá? Igual nessa imagem. Vocês podem ver aqui essa imagem perfeita. Esse é o correto. Pegou aqui na cabecinha, puxa. Se você viu que ficou alguma parte do carrapato dentro da pele, tenta tirar ela. Se não for possível, vai para o hospital e tenta tirar lá, tá? O que você tem que fazer depois que você tirou o carrapato? Não joga o carrapato em qualquer lugar, né? Joga ele em álcool, coloca ele no álcool ou em água fervente, para realmente eliminar, matar o carrapato de uma vez e ele não ser um risco para o ambiente, tá? Para o ambiente, para você, para outras pessoas. Então elimina ele de uma vez, tá? Aqui vocês podem ver sendo colocado bem próximo à pele, como eu falei, puxando o carrapato por completo para não deixar nenhum vestígio na pele. E aqui é o modo errado, a pessoa aplicando algum produto químico ou alguma coisa para tentar tirar o carrapato ou tirar ele com algodão, forçando, raspando a pele. Esse não é o modo adequado, tá?
Como vocês podem ver, uma pinça, pega uma pinça qualquer, mas de preferência que tenha ponta fina. Essa não tem ponta fina, mas talvez ela fosse eficaz para remover um carrapatinho. Aí você vai, coloca na sua pele, puxa de uma vez, tá? Evita ficar fazendo movimentos como torções, dessa forma. Ou você pode fazer assim, ó, puxou de uma vez, ou dá uma rodadinha e puxa, tá? Não tem muito segredo. É bem simples, mas o ideal é remover ele por completo. Para se prevenir no mato, por exemplo, uma pescaria, uma trilha, cachoeira, rio, qualquer coisa desse tipo, tem repelentes que podem ser utilizados. Esses aqui eu acredito que não funcionem para os carrapatos, tá? Seja mais para o mosquito. Porém, esses daqui, show inseto, né, o nome, e diversos outros repelentes, vocês podem procurar no mercado, nas farmácias, eles possuem o DEET, e é extremamente eficaz contra os carrapatos, mas ele dura algum tempo, né? Ele não vai durar para sempre. Outro detalhe também, após a remoção dos carrapatos, você deve higienizar o local e desinfetar o local em que ele estava. Como que você vai fazer isso? Aplica um álcool, um antisséptico. Hoje em dia tem diversos tipos de spray, né? Da Neoquímica, por exemplo, tem o Aseptigel, álcool 70. O importante é limpar esse local, tá? Você pode limpar também com água e sabão, dar uma esfregadinha ali, fazer a higiene e a limpeza e desinfecção, tá? Aqui na imagem abaixo, eu coloquei só para vocês verem, é o carrapato após ter sido retirado e jogado no álcool. Eu falei que é uma maneira eficaz também de eliminar eles, né? Então, depois que retirou, lembra de tentar jogar num potinho com álcool ou água fervente, tá? Caso você fique mal depois que você removeu o carrapato ou depois que você fez uma trilha, pescaria, alguma atividade desse tipo que eu falei no começo do vídeo, vai direto para um hospital, passa numa consulta com o médico e o mais importante, fala que você encontrou carrapatos ou que você foi, por exemplo, você foi numa pescaria ou você foi numa hípica andar a cavalo, alguma coisa desse tipo. Passa esse histórico para o médico porque muitas vezes eles sabem da existência de áreas endêmicas, ou seja, áreas que a circulação da doença ocorre, tá? Então você pode não saber, mas às vezes o médico sabe e sabendo desse histórico ele associa com os sintomas, né? E pode fazer o pedido de exame ou te dar algum diagnóstico ou antibiótico, né? Para instituir um tratamento mais correto. O seu histórico de sintomas e da onde você estava, do que aconteceu, se encontrou um carrapato em você ou não, é extremamente importante para o médico também entender o que fazer, tá? Para se prevenir da doença em humanos, o que você pode fazer? Já falei também no começo do vídeo, usar roupas claras, passar o repelente, você pode passar no seu tênis, na calça, na meia principalmente. Você pode usar fitas adesivas, levar fitas adesivas para caso você veja algum carrapato grudado nessa roupa, você pega eles com uma fita adesiva, depois joga em algum local correto nessa fita adesiva, de preferência no álcool também, tá? Provavelmente o tratamento que o médico vai te passar é um antibiótico, um antihistamínico, né, um anti-inflamatório. Vai depender muito do caso e da doença que está sendo causada, né? Mas dependendo, com certeza vai entrar um antibiótico aí. Porque os carrapatos eles podem transmitir várias doenças. Só de cabeça aqui, deixa eu lembrar, pode ser a anemia, né? Que não é a doença em si, mas é um dos sintomas. Babesiose, erliquiose, febre maculosa, dermatites, doença de pele, rickétsias, doença de Lyme, enfim, entre outros vírus e protozoários que podem ser transmitidos também, tá? E cada uma dessas doenças tem inclusive a paralisia, mas cada uma dessas doenças tem um sintoma em específico, eu vou falar deles no vídeo de carrapatos que eu vou fazer, tá? Mas é importante você conhecer esses sintomas e saber ter um bom senso assim, por exemplo, você foi numa área que pode estar infestada, ou que você encontrou algum carrapato e daqui alguns dias você ficou doente, por exemplo, uns 10 a 20 dias, uns 2 a 4 semanas, enfim,
Se depois desse tempo você ficou doente, lembre-se que pode ter sido o carrapato. Por isso é importante você falar para o outro, tá? Para animais, quais são as formas de prevenção e controle também, tá? Olha, tem diversos tipos de produtos no mercado, não acredite em receita milagrosa que tem aqui no YouTube. Compre os produtos, eles são eficazes, eles funcionam, tá? E é melhor você gastar um pouquinho a mais com esses produtos. São exemplos na imagem aqui no slide, tem exemplos desses produtos. Eles são excelentes, tá? Eu estou fazendo propaganda? Não. Eu estou falando de produtos que realmente funcionam, tá? É por isso que eu estou indicando esses produtos, porque eu já passei eles para outras pessoas, já fiz o uso deles nos animais, e eu sei que funciona. São clássicos, já estão há muito tempo no mercado, e o custo-benefício deles é excelente, porque não é só contra carrapato, é pulga, carrapato, ácaros, alguns, né? Alguns contra mosquitos, né? Principalmente leishmaniose, flebotomíneos, e compensa muito mais você acabar comprando esses produtos do que ficar gastando e gastando e gastando com receitas milagrosas que não funcionam, tá? Talvez funcionem psicologicamente para você, mas são ineficazes na hora de eliminar realmente e de controlar os carrapatos, tá? O que vocês podem comprar, com toda certeza, sim, sem dúvida nenhuma, esses produtos que estão na imagem, eu recomendo, tá? Já recomendei todos, já usei todos aí, em diversos tipos de animais que a gente atendeu. Só que você, às vezes a pessoa não tem conhecimento, né? Cada produto é para um tipo de peso, tá? Tá escrito o peso, tá escrito quantas unidades vem. Então, não vai comprar o produto que está aí na foto só porque você viu ele na foto. Você tem que comprar um produto que seja adequado para o peso do seu animal, tá? Para o tamanho do seu animal. Então, presta atenção nisso. Eu só estou falando para não ter nenhum problema aí, né? Mas, normalmente vem anotado, ó. Por exemplo, Frontline. Para cães, até 10 kg de peso, tá? Não vai usar um de 20 quilos no seu animalzinho de 10, tá? Vai dar problema. Mas isso é lógico, né? Mas tem pessoa que não sabe. Então, o que eu recomendo para vocês? O Bravecto é excelente, vocês podem dar sem problema nenhum. O NexGard também é excelente e o custo-benefício é muito bom, tá? Eu não sei o preço que está agora, mas quando eu atendi era mais ou menos uns R$50. Só que dura um mês. Então, e assim, ele funciona 100%, tá? Ele elimina muito, ele ajuda muito a controlar também os carrapatos no ambiente, tá? Virbac, Excalibur, as coleiras, né, da Excalibur, da Seresto, da Livre. A Seresto, se eu não me engano, da Bayer, ela é bem mais cara, tá? Mas funciona e é totalmente eficaz. E como eu falei, não é só contra carrapatos. O Frontline é clássico, já está há muito tempo no mercado, também funciona. Frontline é uma pipeta, você passa nessa parte de trás, tá? Normalmente, né? Aqui no pescoço, um pouco na dorsal. E tem o Simparic também, que é muito bom. Mas, eu, particularmente, o que eu prefiro? NexGard, Bravecto e Frontline. Mais focado aí no controle de pulgas e carrapatos, tá? Para mim são excelentes, é muito fácil, os animais gostam, é bem palatável, então eles gostam de comer, né? Por exemplo, o NexGard e o Bravecto. E o Frontline é muito simples de se passar, né? Então não tem segredo nenhum. E as coleiras, tem coleira com duração, se eu não me engano, aí de 3 meses também. Tem outras que duram, se eu não me engano, um mês, né? Mas a Seresto, como vocês podem ver, até 8 meses. Então, às vezes você fala, pô, é muito caro, mas pega esse valor, por exemplo, sei lá, quanto que custa? 300? Caro, R$300 é caro. Mas aí você divide 300 por 8, dá aproximadamente 37,50, tá? Então, 37,50 por mês, né? Se o seu animal fica doente, quanto que você vai gastar de tratamento? Já parou para pensar nisso? Vai ser muito mais do que R$37, tá? Então, tem que ponderar essas coisas também. E por que eu falo que tem que ponderar essas coisas? Porque, querendo ou não, se você ficar doente, você vai gastar dinheiro, tá?
e se você ou seu animal ficar doente, vocês vão gastar dinheiro. Então, foca sempre na prevenção, tá? Vamos tentar prevenir e controlar a doença. Para prevenir os carrapatos, usa roupas claras, né? Repelente você pode usar também. Vistoriar o seu corpo a cada 3 horas pelo menos, ou a cada intervalo que der. No animal também é a mesma coisa, fazer o uso e o controle de parasitários, né? Fazer o uso de remédios, que isso vai acabar te poupando dinheiro, tá? Você não vai, quem gasta com tratamento evita, quem gasta com prevenção evita o gasto com tratamento, tá? Então, na verdade, acaba não sendo um gasto, e sim um investimento. Você está prevenindo de ocorrer um gasto maior no futuro, tá? Uma complicação maior. Então, eu sei que o vídeo ficou extenso, mas eu não podia falar só como remover o carrapato, que é simplesmente pegar a pinça, né, remover, sem falar dessas outras questões, tá? Tem todos esses detalhes envolvidos, tá? Porque não adianta você só saber remover, ir lá e tirar o carrapato, mesmo que se você faça da melhor maneira possível, né? Não adianta só você saber isso e depois saber que você pode ainda já ter pego a doença, ou que seu animal pode ter pego também, ou que havia alguma forma de prevenção disso para evitar isso, né? Então, por isso que eu acabei falando sobre todos esses aspectos, tá? Para vocês não só saberem que é importante remover o carrapato da maneira correta, da maneira segura, mas que também, após isso, é muito importante você prestar atenção se você está tendo algum sintoma, algum sinal dessas doenças, se o seu cão teve, ou se você levou algum carrapato para sua casa, que daí já entra em um outro assunto que eu vou fazer um vídeo também, né, que é a limpeza do ambiente, tá? Mas era importante abordar todos esses pontos, eu espero que eu tenha ajudado, e é isso, por hoje é só, acabou. Remover é fácil, tá? Basicamente é fácil, você tem que ter uma pinça aí de reserva, principalmente se você for em locais que podem ter o carrapato, como eu falei. E é isso, eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.